Olá, boa noite a todos, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live, agora com o tema da astrologia, para começar a entender o que a gente chama aqui de subtons, os subtons do mapa e a relação disso com o comportamento. Vamos dar aqui uns 2 minutinhos, enquanto o povo aí está se chegando aqui por perto. Então vou dar aqui boa noite. Boa noite a todos, boa noite Tambose, Maria Cristina, Sandra, Patrícia França, Cida Menezes, boa noite a todos que vão chegando por aqui. E boa noite aqui também Luísa, também tem mais 2 vezes a Cida, sim, tem a Cida, boa noite. Então, gente, então é o seguinte, hoje a gente vai ver um tema assim bem... fundamentos, bem nível fundamentos de astrologia, para que as pessoas que não estão habituadas possam começar a entender um pouquinho melhor. Obviamente, eu não vou passar também de novo dos 30 minutos, vou me concentrar aqui em algumas explicações e eu vou tentar também responder algumas dúvidas que chegarem nos comentários aí. Eu vou... acho que os comentários estão chegando, não sei se está todo mundo vendo os comentários, mas eu vou tentar aqui acompanhar vocês para que eu possa também respondê-los na medida do possível. Vai ter comentário que certamente eu não vou conseguir acompanhar, mas então, para começar a entender astrologuês, eu aqui não vou partir do 000, vou começar aqui de um ponto que é uma dúvida frequente para uma quantidade enorme de pessoas, que especialmente aquelas pessoas que quando indicam alguém, nossa, eu gostei muito desse texto, eu vi esse vídeo do astrólogo fulano, e ele fala sobre mapa astrológico, sobre as características de determinado signo ou de determinado planeta. Aí vão indicar isso para alguém, para alguma pessoa conhecida ver, aí a pessoa olha e fala assim, poxa, mas eu não me sinto assim, não me identifico com essa coisa. E aí que entram alguns dos principais fatores que regulam a leitura astrológica, que aqui eu vou chamar de subtons, mas que também as pessoas que estão começando a ler podem já conhecer com o nome de regentes, né? Os planetas regentes ou dispositores, os planetas que dispõem de determinadas coisas que estão nos signos que esses planetas dispositores regem. E aí, essas regências vão fazer com que determinados comportamentos que são chavões, né, que são chavões na mídia, né, nas publicações mais populares, entre também o senso comum, isso se modifique consideravelmente. Ontem, quando eu fiz a live sobre relacionamentos, eu cheguei a mencionar o fato de que algumas pessoas de vez em quando chegam assim e falam assim, mas o que você descreveu não tem a ver comigo. Bom, tem 2 coisas a considerar aí nesse não ter a ver comigo. A primeira é que às vezes a pessoa quer que você descreva tudo dela de maneira absolutamente literal, como aquela história, vou fazer aqui uma caricatura de situações até que bem próximas, né? Tipo, o sujeito vai fazer uma previsão, aí eu falo assim, olha, no dia 25 de outubro, às 15 horas e 43 minutos, você vai entrar na rua fulano de tal, vai meter o pé num bueiro, vai quebrar o pé, no dedão direito, um guarda chamado Jorge, que usa um bigode, vai chegar e vai te socorrer, vai levar na ambulância, placa, número tal, tal, tal. A gente não tem como fazer isso, gente. Não tem como chegar nesse grau de precisão absoluta. A gente é astrólogo, não tem bola de cristal. Se bem que existem recursos divinatórios que usam cristais e tudo mais. Quando a gente diz que não tem bola de cristal, é que o nível de precisão ele se submete a uma gramática, né? uma capacidade que a gente desenvolve junto com uma metodologia que é muitíssimo parecida com a leitura de um texto.
Então, quando a gente está aprendendo a ler o astrologuês, a gente tem que aprender a ler o que são os signos, o que eles simbolizam, que campos das realidades com as quais a gente lida, que campos em que ele atua, que ele se manifesta, aos quais ele corresponde. Quando a gente fala de planetas, a mesma coisa. Você vai juntar signos com planetas, com casas astrológicas, que têm analogias com signos, mas não são a mesma coisa que signos. Então, você tem signo, planeta, casa astrológica, os aspectos que os planetas fazem entre si. Então, você só aí já tem signo, planeta, casa, aspectos, os movimentos planetários, tá? Vocês têm ciclos diferentes, as posições diferentes, nuances, e ainda tem uma coisa absolutamente fundamental: o contexto. Não há como fazer uma leitura idêntica para duas pessoas, mesmo quando elas estão absolutamente, com um mapa absolutamente igual, tendo nascido na mesma cidade, na mesma hora, no mesmo dia, na mesma região. Não importa. Se as pessoas são diferentes, elas vão criar contextos diferentes. E aí a aplicação de um símbolo astrológico vai se dar de acordo com este contexto. Vai se dar, por exemplo, uma pessoa que tenha nascido numa família bem abastada e que tenha nascido na mesma hora que uma pessoa que tenha nascido nasceu numa condição mais precária, com bastante dificuldade. As duas vão seguir trajetórias que são análogas, não são idênticas, têm identidade, mas não são idênticas. Então, essa daqui vai estudar direito, essa daqui também vai estudar direito. Essa daqui vai ter todos os recursos para se transformar rapidamente num legislador, num diplomata, em alguém que vai trabalhar com direito internacional. Esse aqui vai atuar diante de mediações entre o trabalhador aqui da região onde ele mora, onde ele atua, a polícia, as outras pessoas que estão na região, os patrões, os empregados, as pessoas que estão mal intencionadas. Ele vai servir como mediador aqui nesse contexto, do mesmo jeito que aquele outro que ficou abastado vai servir de mediador naquele outro contexto. Então, estruturalmente, os dois têm a mesma coisa, só não tem exatamente as mesmas situações. Então a gente não tem como descrever as coisas idênticas à realidade absoluta, mas as estruturas sim, as estruturas elas são bem precisas. E aí, quando a gente considera esses dados, toda essa volta aqui é importante para a gente entender o seguinte: quando o cara fala assim, olha, eu tenho o ascendente, eu tenho o sol no signo tal, e eu não sou nada daquilo ali que todo mundo fala. Bom, temos que também considerar que o nada daquilo que todo mundo fala, pode ser que a pessoa ela esteja se defendendo um pouco, porque às vezes se trabalha com a descrição meio estereotipada do signo ou do fator que se está descrevendo. E essa descrição ela precisa ser relativizada, ela precisa ser contextualizada também. Assim, os arianos, que estão sempre sendo considerados os satanárias, aquela criatura que você não pode nem chegar perto, que ele vai querer te bater. Isso aí é o estereótipo do senso comum, E se você procurar alguém que tem o signo de Áries, quando você fala do signo, para quem não conhece, você fala do signo, você está falando do que se vulgarizou como um dos múltiplos fatores dentro do mapa astrológico. O signo que todo mundo conhece é o signo solar. Então, se você falar assim, fulano tem o sol em Áries, tá, mas ele não parece com aquela descrição que se dá na revista que eu li, ou no que o astrólogo fulano de tal disse, ou no texto, etc, etc. Provavelmente, um dos fatores que vai temperar isso, lembra que as pessoas são todas uma grande trama, uma trama psicológica, uma trama ligada ao inconsciente, uma trama ligada ao seu contexto familiar, ao contexto histórico e a um contexto cósmico, maior. E então, se essas pessoas são todas uma trama, um desses detalhes dessa trama pode ser justamente o chamado subtom. Aí você vai pegar, para encontrar esse subtom, um deles, são vários, você vai procurar o planeta regente daquele Sol em Áries, que é Marte. O Marte rege Áries. Em que signo que estará aquele Marte?
né, aquele signo em que estará, ele vai determinar também uma mistura de padrões comportamentais, situacionais também, né, circunstâncias que a gente tem dificuldade. Estou vendo aqui que alguém já perguntou sobre irmãos gêmeos. Eu, inclusive, tenho um vídeo lá no YouTube sobre irmãos gêmeos. Eu vou tentar dar uma palhinha rápida sobre os irmãos gêmeos criados juntos, etc, etc, que a pergunta não é boba, não. A pergunta é boa. Mas tem um vídeo já explicando isso, tá? É só completando aqui essa explicação. Então, assim, você vai procurar a posição que tem o planeta regente daquele Sol, e vamos supor que aquele Sol que está em Áries tem o Marte em Libra, que é o signo oposto ao Áries. Então, aquela criatura que, teoricamente, deveria agir de maneira totalmente impulsiva, a criatura vai ter um atenuante, um diferencial que vai fazer com que ele busque conciliações, com que ele se coloque um pouco mais no lugar do outro, com que ele não seja aquele bloco de granito de tanto ego que se diz nas revistinhas, né, que é tão frequente quando as pessoas fazem piada, né, que é frequente. Agora, a mesma coisa com o signo de Virgem, que tem Mercúrio. Se o sujeito tem a Lua em Virgem, aí tem Mercúrio ali, digamos, em Leão. Aí o Mercúrio que rege a Lua é um fator tão poderoso, Sol, Lua e Ascendente são fatores tão poderosos quanto um ao outro, tá? Com muito pouca variação, só mostra diferença de função para cada coisa, mas a potência dos três, a visibilidade imediata que os três têm, mesmo na hora que você conhece a pessoa já está manifestando aquelas características, já está expressando aquelas três características logo de cara. E então, se a pessoa tem o Sol, ou a Lua, ou o Ascendente em Virgem, se o Mercúrio estiver ali em Leão, aquela tendência super detalhista, analítica, crítica pra caramba, preocupada em achar o pelo em ovo, vai ter um tempero até numa forma muito mais dramática, muito mais direta, muito mais, assim, teatral de falar, de fazer as coisas, né? E talvez não tenha uma atenção tão intensa ao detalhe quanto alguém que tivesse também o Mercúrio em Virgem. E é assim que a coisa vai funcionar nesse sentido, nas combinações. Nesse caso, no primeiro caso ali do Áries com o Marte em Libra, o Libra é um subtom daquele Sol em Áries, porque o regente do Sol está ali. No caso da Lua em Virgem com o Mercúrio em Leão, o signo de Leão, está como um subtom daquela Lua em Virgem, daquele tom em Virgem. Então, entendamos assim, o Sol, a Lua e o Ascendente podem ser, ou também umas ênfases, né? Muitos planetas num signo só, também uma configuração cheia de planetas chamada stellium, né? A gente tem uma ênfase muito grande, um comportamento muito voltado para aquelas características do signo, mas aquilo ali é uma ênfase. Então, quando há essas características, assim, muitos planetas, ou o Sol, ou a Lua, ou o Ascendente em determinado ponto, a gente pode entender isso como o tom principal de uma orquestra, como se fosse o violino tocando, né, que está falando alto, que está usando o megafone para se expressar. Só que dentro da orquestra, a gente tem uma quantidade enorme de instrumentos tocando. E é basicamente assim que o mapa astrológico funciona. Uma coisa é você fazer um solo de violino e só ter o som do violino, que já é bonito, é maravilhoso, mas quando você tem o solo do violino, tem todo o acompanhamento da orquestra, você tem, a coisa corporifica, né? Ela ganha peso, ela ganha tonalidade, ela ganha, assim, significado, forma. E aí é mais ou menos assim que a gente funciona em termos psíquicos, em termos situacionais também. O teu mapa astrológico, ele é como se fosse uma grande sinfonia, em que vários instrumentos estão tocando. O subtom seria aquele tom que está logo atrás do tom principal, que seria esses exemplos que eu dei, Sol, Lua ou Ascendente, ou aquele monte de planetas num lugar só. Então você tendo um subtom num outro ponto, você está fazendo como se fosse o Chitãozinho e o Chororó, né? Você tem um que tem a voz mais aguda, que sobressai mais, e tem o outro que tem a voz que está colocando uma oitava abaixo, mais grave, mas que dá aquela sensação, né, acústica muito interessante das cantigas de viola e das músicas sertanejas, né? Essa característica que a gente faz, que é meio um canto a capela, né? E uma coisa interessante é que esses subtons às vezes não são percebidos de imediato pelo indivíduo.
né? A pessoa pergunta aqui se pode ter subtom relativo a planetas também. O planeta ele rege determinados signos. Então eu estou chamando aqui de subtom o signo, né, que é regido, ou o signo em que se encontra um planeta que rege os tons principais. Tá? Então, assim, a pessoa tem o Sol, bota aí o Sol em Aquário, mas aí você vai ter, falando em astrologia moderna, né, depois eu faço aqui um paralelo com a tradicional, mas se você tem o Sol em Aquário, e aí tem o Urano em Sagitário, né? O Sol em Aquário ele costuma ser muito racional e um pouquinho mais frio, né? Um pouquinho mais, ele não vai seguir a manada com tanta facilidade, ele vai ter um quê mais questionador, ele vai olhar para as desigualdades meio que isso aqui não precisava ser assim, né? Mas aquele subtom Sagitário, ele vai ter um clamor muito forte por participação nos grandes cerimoniais do mundo. Então, assim, ele tem uma briga interna entre aquele desejo enorme de participação, de estar naquela coisa legal pra caramba que está acontecendo não sei onde, e eu tenho que estar lá para participar. Aquilo ali é o Sagitário falando, é o subtom de Sagitário perpassando os poros da racionalidade e da consciência daquele Sol em Aquário, que, por outro lado, vai começar a fazer uma resistência contra si próprio, como, mas eu não posso elitizar, eu não posso tentar me diferenciar, eu não sou melhor que ninguém. Fica um querendo brigar com o outro ali, né? Uma questão interna muito forte. Sempre há é como se você tivesse, sabe aquelas figuras do desenho animado do Pateta, que tem o Patetinha aqui, anjinho, o Patetinha aqui, diabinho, né? E aí ficam conversando com o Pateta, e cada um tem uma voz para um lado. No mapa astrológico é como se você tivesse aí uns 15, 20 patetas, ou uns 15, 20 Pato Donalds falando assim em volta para deixar você ter a sua consciência, né? A sua consciência, o self, a consciência interna, o centro de consciência, ter que decidir, né? Ter que afirmar, olha, não, é assim que eu quero, a minha vontade é essa, né? E isso é um processo que a gente leva alguns anos, né? Às vezes a vida inteira, para desenvolver. E esses subtons, os tons e os subtons, os múltiplos fatores vão indicar a coisa dessa maneira. Outra coisa que também vai ou atenuar, né, ou suprimir determinadas características, ou acentuá-las, estimulá-las, é a posição dos planetas por casas. Então, se você tem, por exemplo, um planeta que a pessoa fala assim, não, eu tenho o ascendente em peixes, então eu sou uma pessoa extremamente sensível, mas aí tem o Marte ali na casa 1, né? Eu sou uma pessoa extremamente sensível, sai daqui, pô! Né? Ela reage, né? Ela continua sendo sensível, mas aí a gente vai acrescentar um dado. A questão é que em astrologuês quase nada se elimina, tudo se acrescenta, praticamente tudo se acrescenta. Então não é assim, eu sou uma pessoa, eu sou escorpião. Às vezes tem pessoas que têm preconceito contra os escorpianos, né? Aí dizem assim, eu sou escorpiano, mas eu tenho o Sol na casa 7, então eu sou uma pessoa boazinha, né? Como se ter o Sol na casa 7 vai deixar a pessoa boazinha automaticamente e vai eliminar tudo que o escorpião tem de ruim e de bom, que tem muita coisa boa que as pessoas às vezes no senso comum não percebem, mas tem muita coisa boa mesmo. Então você vai colocar o Sol na casa 7, o que você vai fazer é acrescentar aquela tonalidade passional, né, intensa pra caramba, tudo totalmente entregue do escorpião, a necessidade de mediar, a necessidade de estar em partilha, o desejo de atenuar conflitos e de ser conciliador, como a 7ª casa reza. Então as casas alteram isso. Uma pessoa extremamente tímida, como um canceriano, que fica muito quieto, muito fechado, tem o Sol ali, ou um bando de planetas dentro da 5ª casa. Então ela é tremendamente tímida no natural dela, né? Mas aí nas circunstâncias sociais é ela quem sobressai mais, é ela quem vai centralizar tudo. A 5ª casa é uma casa que tem analogia com o signo de Leão.
Então ela vai ganhar aquele foco, ela vai ganhar os holofotes, quer ela queira, quer não. É aquela criatura e quando chega na escola, quando chega na sala de aula, ela senta lá no cantinho da sala para ninguém incomodar, para ninguém ver, para ser a criatura mais invisível da face da Terra. E a primeira coisa que o professor faz quando chega na sala de aula, você, por favor, vem aqui no quadro para resolver esse probleminha aqui. Não adianta, a pessoa acaba ganhando as atenções. E vou tentar aqui responder rapidamente uma questão que falaram aí sobre os gêmeos, né? Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei ali lá no comecinho sobre essa questão. E as pessoas gêmeas que nasceram na mesma cidade, foram criadas pela mesma família e tudo mais. Olha, há uma tendência, inclusive há estudos sobre isso, é que os gêmeos eles não têm comportamentos idênticos, mas com eles acontecem coisas nas mesmas épocas, ainda que com o curioso, é um fenômeno curioso, por exemplo, enquanto que um irmão gêmeo, que nessas condições aí inclusive, enquanto que um irmão gêmeo de 1 minuto só de diferença, está casando com alguém, esse outro aqui está terminando um namoro. Um está casando, outro está terminando um namoro. Alguém pode dizer assim, mas são situações completamente diferentes. Nada disso. Ambas as situações têm uma relação direta com o planeta Vênus, com a 7ª casa e com todos os fatores que regem os assuntos, os pontos que falam de casamento dentro do mapa. Então, se um está casando, outro está separando, cada um está reagindo e está experimentando à sua maneira a situação, relacionamentos, pactos, contratos e criação de afinidades. Aquele que está casando pode estar tendo uma crise ali, abandonando um afeto anterior. Aquele que está terminando, ele está ganhando um pouco mais de individualidade, mas ambos estão tendo uma questão voltada para os relacionamentos. E é muito comum também que gêmeos, pessoas gêmeas, não gêmeos signo, pessoas gêmeas tenham uma forma compensadora de lidar com a sua semelhança, não apenas física, mas a semelhança de condições que vai vivenciar. Então alguns, especialmente quando são dois, né? Quando são dois gêmeos, um desenvolve um comportamento um pouco mais extrovertido, mais yang, e vai responder, curiosamente, aos planetas no mapa que mais têm características masculinas, yang, né? Ígneas e aéreas, né? Que são de signos de fogo e de signo de ar. E o outro vai fazer o contrário, vai mexer muito mais com o seu aspecto yin, né? Que vai mexer com os planetas que têm características de água e de terra, que são características mais femininas. Isso não vai mexer com a sexualidade dessas pessoas. O que vai mexer é com o modo de reagir e de se expressar no mundo. Isso eu estou dando uma explicação muito rapidinha. Eu vou então tornar a recomendar o tal vídeo ao qual me referi lá no YouTube, no canal Carlos Holanda Astrologia, lá no YouTube. Tem um vídeo exclusivo só para isso, só para falar de pessoas gêmeas. A pessoa pergunta aqui qual é a casa que fala de salário. A casa, vou amplificar um pouco aqui a sua questão, o Alan. A casa que fala do modo como a gente adquire nossos recursos é a 2ª casa do mapa, tá? A casa 2. Então a gente pode adquirir nossos recursos por salário ou pode adquirir por prolabore, ou por vendas, ou por bico, mas tá tudo concentrado ali na 2ª casa, tá? E o salário, assim, a casa 11 também tá relacionado. O Marcos Astrologia que está respondendo também uma coisa coerente. O salário está ligado à casa 11 também porque é o dinheiro do patrão que está na casa 10, né? Então ele está lhe passando ali o salário. Mas o modo de você adquirir recursos está na casa 2, tá? Como é que eu sinto as cúspides? Pergunta aqui a Arquitetura de Vidas. Então, como é que você sente as cúspides? Pelas circunstâncias que você... Deixa eu só explicar para o pessoal o que ela está perguntando aqui. O que são cúspides? Cúspide é a linha divisória de uma casa astrológica. É o início dessa casa astrológica. O termo cúspide significa ponta. É o início. É aquela fronteira que divide uma casa para outra. Então, a cúspide, ela é sentida... O nome é horrível, né? Mas ela é sentida como aquilo que ela vai tocar. Então ela toca um signo, você vai viver determinadas experiências concretas, é uma coisa palpável, tá?
como você pegar na experiência e você vai viver. Como é que você vive aquelas experiências concretas vai ser determinado pelo signo que está ali ou pelos planetas que tocam aquela cúspide. E sempre de uma maneira muito intensa. Né? A cúspide é o início de uma casa, ela não é só o campo da casa astrológica toda. Aquilo que está tocando na cúspide tem uma intensidade muito maior. Assim, um Marte que está na casa 4, né, de uma pessoa, para muitas dessas pessoas que tem o Marte bem na cúspide, né, bem na entrada da casa 4, as pessoas podem ter pai militar, pai que mexeu com metalúrgica, pai atleta, né, vai ter situações ligadas a contendas em família. Então isso, o que eu acabei de fazer aqui foram 4 faixas de um leque ainda maior de possibilidades, mas são faixas bastante frequentes de experiências. Aqui também uma pessoa, o José de Assis, pergunta sobre os decanatos. Nunca entendeu sua real influência. Olha, José, isso merece um vídeo inteiro. Na verdade, faz parte até dos cursos que eu dou lá na escola. O decanato tem 2 maneiras de considerar. Uma como decanatos propriamente dito, e a outra como a gente chama em astrologia mais tradicional de faces. As faces são aquelas divisões, né? Por cada signo tem 30 graus, divide cada um desses 30 graus por 3 pedaços de 10, e cada um desses decanatos tem uma natureza planetária, né? As faces têm naturezas planetárias. E isso é um astrologuês bem mais rebuscado, apesar disso ter sido popularizado nos jornais, nas revistas, nos almanaques. O uso dos decanatos ele depende de uma análise bastante acurada, da combinação de vários fatores. Mas para não deixar ninguém sem essa questão, que eu acho ela é muito importante, vale dizer que a posição num decanato, que é uma das dignidades planetárias, decanato eu vou chamar de faces, que é o termo que eu uso mais pela via mais da astrologia tradicional. Mas caiu um planeta numa dessas faces, há uma tendência a tonalidade do planeta se misturar também com a característica que a face tem, já que essa face é regida por determinados planetas. Assim, um planeta Marte que rege agressividade, iniciativa, impulso, individualidade, estupidez, né, agressividade, cai num decanato ou uma face de Vênus. Essa pessoa ela não pode ter aquele Marte tão grotesco. Ela tem que ter algum refinamento ali. Ela tem que transformar aquela energia toda em algo produtivo e ao mesmo tempo algo que seja agradável. Pode ser bastante sedutor, inclusive. Pode mexer com artes, tá? Aqui já o pessoal já está fazendo perguntas aqui um pouquinho mais avançadas, né? Mas assim, tem alguém que pergunta se eu uso plácidos ou signos inteiros. Eu uso o sistema de casas de regiomontanos. É muito frequente quem usa astrologia horária usar regiomontanos. É meio que um vício, um vício que na verdade é uma virtude, né? E o William Lilly, que era um dos bambambãs da astrologia horária desde o século XVII, ele usava também regiomontanos, ou eu uso o regiomontanos ou casas iguais, né? Com signos inteiros, não signos inteiros, casas iguais de 30 graus, né? A partir do ascendente. Aqui, olha, signos interceptados, signos e casas interceptadas. Casa interceptada é uma coisa assim que é outra história. Signo interceptado é o signo que é engolido pelo tamanho de uma casa, dependendo da distância que ele tem em relação ao Equador. Quanto mais distante nós estivermos do Equador no momento do nascimento, maiores são as chances da gente ter uma interceptação de um signo, porque as casas, de acordo com o sistema que está sendo usado, se não for o sistema de casas iguais, em determinadas latitudes, as casas vão abrindo, ficando desse tamanho, e tem outras que vão ficar pequenininhas. Então essas que abrem, às vezes engolem 1, 2, até 3 signos inteiros. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. A gente está falando de coisas assim bem mais básicas aqui agora, bem mais fundamentos. Tá? E principalmente para entender como e por que determinados comportamentos não são ipsis literis aquilo que se descreve. Já tem gente aqui perguntando coisas assim realmente bem avançadas, né? Estão falando sobre a grande conjunção de Saturno, Júpiter e Plutão, tocando o nó do sul em Capricórnio. Nossa, isso aí eu vou deixar para outro vídeo, até porque tem muito vídeo bem mais denso, né, com esses assuntos mais rebuscados.
lá no canal do YouTube, né, que já tem uma quantidade enorme. Aliás, essa resposta aqui que eu dei muito pequenininha, muito sucinta aqui sobre os signos interceptados, também tem um vídeo lá só sobre signos interceptados e dando meio que uma aulinha, né? Tem mais de 10 minutos esse vídeo, se não me engano. Tá? Gente, estamos aqui chegando aos 30 minutos. Eu vou ver aqui se tem alguma outra questão que eu possa responder. Não tem, tá? Não tem mais nenhuma outra questão. Eu acho que com isso eu posso ter dado uma ajudinha para que vocês possam, para quem está começando agora, começando a ter o primeiro contato agora, possa ter um breve entendimento, né? Obviamente não tem a pretensão de esclarecer tudo em 30 minutos. Olha, eu estou estudando astrologia desde 1988, antes disso, né? Eu estudava antes disso, estou praticando desde 88. E até hoje estou estudante, não paro de estudar nunca. Você imagina como é que em 30 minutos a gente vai responder tudo, né? Não tem como a gente dar um esclarecimento total. A Dani Franco pergunta se considera o mapa natal todo kármico. O que você acha? Olha, isso também é uma coisa bacana para outro vídeo. Todo mapa pode ser kármico, todo mapa, mas isso é uma questão de ajuste do seu dial, da sua lente que você vai usar, né? A Beth ainda pergunta, é a questão de astrologia clássica e moderna que ia falar. Na verdade, Beth, eu já falei, eu falei aqui de maneira velada, eu só não falei sobre a regência do aquário por Saturno, né? Eu ia falar sobre isso, mas não deu tempo. Temos muitas questões aqui que também eu posso remeter, aí, se o pessoal tiver à disposição, lá nos vídeos do YouTube tem um material sobre Urano retrógrado, em que eu dou uma explicação breve e ainda remeto a outro vídeo falando sobre a questão das regências de Saturno e de Urano em Aquário, né? Gente, é isso aí, eu vou encerrar aqui a nossa conversa e daqui morro acima, né? Eu vou depois também tentar convidar algumas pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado alguns esclarecimentos. E quem já conhece a astrologia, de repente pode pegar aqui de emprestado, né? Faz o roubatilha, né? Pega aí alguns termos, passa para quem está com algumas dúvidas, isso pode ajudar. É isso, grande abraço, gente. A gente se encontra aí na próxima live. Beijo!